Noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus irmãos? Para aqueles que conhecem também, um grande saluto, né, para cada um dos irmãos. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando, guardando e protegendo todos vocês, todos nós, todos os dias até o final, né? E esperemos que esse final esteja perto. Bom, meus amados, eu não vou rodear muito, não. Primeiro porque meu tempo realmente é muito curto. Hoje vai ser por um milagre que eu vou conseguir fazer esse vídeo, porque já tive vários imprevistos até agora, mas a gente não pode perder a esperança, né? Vamos continuar. Então, hoje eu quero conversar com os irmãos algo que Deus tem me trago ao coração, sabe? A necessidade, a importância de estar expondo. Pedindo aos irmãos que façam uma autorreflexão, meus irmãos. A gente precisa fazer uma autorreflexão nesse momento, ok? Tomar cuidado, muito cuidado. Então eu acredito que essa mensagem vai trazer para todos nós essa necessidade de fazer uma autorreflexão da nossa própria vida. Vamos batendo um papo no decorrer do vídeo e a mensagem vai amadurecendo. Amém, meus queridos? Olha só. Se a gente vai lá em 1 Coríntios, capítulo 10, só o versículo 12, e eu vou ler alguns pequenos versículos hoje, está escrito o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Literalmente falando, Jesus, Deus, o Espírito Santo, o Senhor, eles nos dão essa mensagem. Se tem uma pessoa que ela pensa que ela está de pé, quer dizer, a vida dela está bem com Deus, está tudo certinho, está tudo como deve ser. Aí fala o seguinte: veja que não caia. É uma advertência. É uma advertência. Se você acha que está de pé, toma cuidado para você não cair, em palavras curtas. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, está escrito o seguinte: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que falou isso? Jesus. Yeshua, para quem prefere. Ele vem sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz que Deus é longâmino, mas ela diz sempre também que o Senhor Jesus sempre alerta: venho sem demora. Ana, o que é longanimidade? Se a palavra diz que ele vem sem demora, não é a mesma coisa? Não. Olha só, eu posso, por exemplo, estar tendo uma crise num casamento, e ali eu viro para o meu esposo e falo assim: olha, eu vou dar para você 6 meses para você consertar. Se em 6 meses você não consertar, eu vou me separar de você, porque eu não estou aguentando mais as suas traições, não estou aguentando mais toda essa palhaçada. Durante 6 meses, que é o tempo que eu estabeleci, né, sem demora, ele começa a aprontar e vai, apronta, pede desculpa, apronta, vem, resolve, tenta daqui, tenta dali. O que eu faço? Eu tenho um caráter, um comportamento, uma receptividade longâmina com ele. Quer dizer, eu vou tendo paciência, eu vou tendo tolerância, eu vou tendo carinho, respeito. Vamos ver se ele vai conseguir. E eu vou dando chances, eu vou esperando, eu vou tendo essa serenidade de esperar. Em 6 meses, não sei como é que ele vai fazer, mas ele precisa mudar. Agora, bateu 6 meses, ele continua do mesmo jeito, eu separei. Né? Ou então assim, Deus, ele atua. Eu acredito, quando a Bíblia fala da longanimidade de Deus, não é que é porque ele vai demorando para fazer alguma coisa. Deus, ele tem todas as datas marcadas. Deus, ele trabalha com medidas, com pesos, com datas exatas. Se você vai lá em Apocalipse, por exemplo, tem aquele momento que diz que vão ser soltos 4 grandes anjos que estão presos no abismo. Eles estão ali na região do rio Eufrates. E aí a Bíblia fala: eles serão soltos naquele dia, naquele mês, naquela hora, naquele ano. Quer dizer, isso é uma data mais do que confirmada que Deus já tem estabelecido para liberar esses 4 grandes anjos que vão matar 1/4 da humanidade. Se eu não me engano, é 1/4 inteiro da humanidade vai perecer por causa desses 4 grandes anjos, né? Então, a data está lá. Agora, até chegar aquela data, a longanimidade de Deus está caminhando. Quer dizer, Deus ele tem nos dado chance, Deus ele tem nos dado livramento, Deus ele tem tido paciência.
Quantas vezes eu falo por mim nesses meus, vou arredondar, 20 anos de convertida, vou arredondar, tá bom? Quantas vezes eu caí, levantei, caí, levantei, caí, levantei? Teve vezes eu caí feio e levantei. Mas o Senhor, na sua longanimidade, Ele foi esperando, Ele foi me ajudando, Ele foi me conformando, Ele foi me consolando, Ele foi me convencendo dos meus pecados. Quantas vezes eu me sentia culpada realmente porque eu estava culpada, mas isso não fez do Senhor um Deus taxativo, carrasco, que me bateu na parede, mas Ele simplesmente mostrou o erro e na sua benevolência, no seu amor, Ele me deu a oportunidade de mudar a situação, de levantar. Então isso é a longanimidade de Deus. Então não vamos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confundir a longanimidade do Senhor com o tempo que Ele tem marcado para tudo. Tudo tem seu tempo marcado. A Bíblia diz que nós não podemos nem ter controle sobre um fio de cabelo branco que aparece na nossa cabeça. Quanto mais, né, do tudo. Nós não podemos jurar por nada, nós não podemos fazer compromissos garantindo que sabe lá o quê. Né? Então, a única coisa que eu entendo que nos resta fazer nas nossas vidas particular é tomar cuidado para não cair, é vigiar sem cessar. Mas vamos lá. Eu gostaria de ler com os irmãos a parábola das 10 virgens. E eu quero ler a parábola das 10 virgens, que na realidade não é nem tão grande, né? O texto da parábola das 10 virgens não é tão grande assim, não. Vamos lá. Está lá em Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, vai até o versículo 13, a parábola das 10 virgens conta. Jesus falando, né? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não falte a nós e a vós outras. Antes, ide antes e vai comprar, vai aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas, percebidas, atentas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, gritando, chorando, implorando: Senhor, 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 abre-nos a porta, porque a porta estava fechada, né? Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis a que dia, a que hora, deixa eu achar aqui que eu já perdi, a que dia nem a hora vem o Senhor. Então essa é a parábola das 10 virgens. Olha só, meus irmãos, olha só. A Bíblia fala que o noivo tardou e elas todas adormeceram. Todas foram tomadas de sono. Agora eu quero ler com vocês um outro texto. Marcos 14:30. Marcos 14:30. Vamos lá. Vamos dar uma folheada na Bíblia. Eu sei que os irmãos estão aí, alguns já ansiosos para querer entender o que é que nós vamos conversar aqui, né? Mas vamos lá. Marcos 14:30. Olha só. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos ler aqui a partir do 22 até o 31 para ficar um contexto mais abrangente, né? E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo.
A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada da videira, derramado em favor de muitos, não é que todo mundo que vai ser salvo na terra, muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo no reino de Deus. Foi a última vez que Jesus bebeu vinho na terra. Depois ele voltaria a beber no reino de Deus no dia das bodas, né? Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, aqui que interessa, hein? Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, Pedro, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo, Jesus, te negarei. Assim disseram todos, todo mundo ali então, né, bateu o pé e disse que nunca negariam a Jesus. Meus amados, se vocês forem lá em Lucas, capítulo 22, só o versículo 61, e eu não vou lá não, vou ler aqui do meu papel, está escrito o seguinte: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cantasse 2 vezes, ele negaria Jesus 3 vezes. Meus amados, na realidade, todos nós conhecemos, se é a parábola das 10 virgens, que é a história de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Eu não entrei muito no texto aqui do caso do Pedro, mas todo mundo conhece, porque vira e mexe, até a Igreja Católica lê muito sobre esse texto. Então todo mundo sabe que o galo canta, antes dele cantar, Pedro nega Jesus. E chegou um momento que Jesus olhou para ele. Ele olhou para Pedro, e ali quando ele olhou para Pedro, Pedro se lembrou da advertência que Jesus tinha feito. Pedro, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro então se lembrou e chorou amargamente. Na parábola das 10 virgens, todas dormiram. Olha só, Pedro se esqueceu da advertência que Jesus tinha dado e bateu no peito dizendo: não, eu não vou te negar, eu até morro pela sua causa, né? Porque ele estava muito emocionado, muito apaixonado, muito envolvido ali naquela situação. Mas na hora que o pau quebrou, o medo, a carne, a fraqueza falou mais forte. E ele, no desespero, literalmente falando, ele negou o nosso amado Messias 3 vezes. As 10 virgens, como tardou o noivo, elas adormeceram, né? Elas acabaram adormecendo. Agora, olha só, na parábola das 10 virgens, por tardar o noivo, foram todas tomadas de sono. Tardar no dicionário significa deixar para mais tarde ou retardar. Lá em Lucas, capítulo 12, do 35 ao 48, nós vamos ver uma parábola, meus irmãos, que se contrasta por demais com a parábola das 10 virgens. Vamos lá ler no livro de Lucas, capítulo 12, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12. Vamos lá que eu vou folheando aqui na mesma hora com os irmãos, para ver qual é essa parábola que contrasta literalmente com ela, do 35 ao 48. Eu vou ler para vocês aqui Lucas 12, do 35 até o 48, que se intitula na minha Bíblia como a parábola do servo vigilante. Presta atenção, a gente leu a parábola das 10 virgens, agora nós vamos ver a parábola do servo vigilante. Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens
que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer ele venha na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou para também todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meus amados, a parábola de Lucas, capítulo 12, do 35 ao 48, ela se contrasta por demais com a parábola das 10 virgens. Já começa dizendo: sede-vos semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor. A realidade é que a gente fala a parábola das 10 virgens é para a noiva. Não, não é para a noiva. A parábola das 10 virgens é um alerta de uma situação em que se encontravam as virgens quando veio o Senhor. E na realidade é o nosso Senhor nos alertando e nos alertando e nos alertando de várias formas possíveis, que quando vier o arrebatamento, pode ser que muitos não vão estar preparados. Por quê? Porque deixaram de vigiar. Olha só, nós vamos fechar esse texto com 1 Tessalonicenses, e eu vou lá agora. Eu estou lendo bastante coisa, depois a gente conversa, tá? Porque vocês vão entender o que eu quero dizer. Primeiro eu vou trazer todas as referências bíblicas. E olha só, 1 Tessalonicenses, deixa eu só conseguir virar a página aqui. Capítulo 5, do 4 até o 11. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 4 ao 11? Vamos. Olha o título que está na minha Bíblia: a necessidade da vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Porque Deus não nos destinou para a ira. Glória a Deus por isso. Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos,
vivamos em união com ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meus irmãos, nós temos o mesmo clamor a Deus para não nos deixar dormir e não também deixar de vigiar, porque não precisa muito para que nossos corações se distorcem. Olha só, meus irmãos, vamos prestar atenção. Olha só. Na parábola das 10 virgens, as 10 dormiram. Na história do momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes, ele se esqueceu. Na parábola do servo bom e fiel, né, do servo lá, que fala lá do pai, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e etc. Vocês veem que o servo, quando o senhor dele saiu de viagem, que sabe lá para onde, o que ele fez? Ele pegou, ele bateu, ele judiou, ele tratou mal os outros conservos, os outros, porque ele pensou, tanto meu senhor não vem, meu senhor não está aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Uma vez eu ouvi certa pessoa dizendo, quando o porco sai, a porcada faz a festa. Você vê 3 exemplos claríssimos de descuido. 3 exemplos claríssimos de descuido, de um certo descuido. Mas dos 3 exemplos, o mais sutil de todos é a parábola das 10 virgens, em que todas as 10 literalmente dormem. As 5 prudentes também dormiram. E aí muita gente fala, mas o que significa esse dormir? E como é que pode? Elas dormiram e ao mesmo tempo elas ainda tinham esse azeite e elas conseguiram entrar para as bodas. O que significa esse dormir para nós? Porque aqui, se você vai lá em 1 Tessalonicenses, na necessidade da vigilância, diz que nós não estamos em trevas, diz que nós não estamos numa situação que o dia vem como um ladrão e nos apanha de surpresa, porque nós somos filhos da luz, nós somos do dia, que nós não somos da noite nem das trevas. E aí o apóstolo Paulo fala, inclusive, para a gente nem dormir como os demais, pelo contrário, para vigiar e ser sóbrio. O que é esse dormir? Eu não sei você, mas várias vezes eu passo situações na minha vida que me servem de alerta. Eu amo quando Deus fala comigo dentro dessas situações. Eu vou explicar para os irmãos, vocês vão entender. Esse final de semana, meu esposo foi lá e comprou um cachorrinho para os meus meninos. Um cachorrinho, a coisa mais gostosa, um maltês, muito bonito. Ele tá aqui agora, eu tô aqui conversando, ele tá deitadinho ali no colchãozinho dele, tá dormindo, não gosta de ficar sozinho. Então eu fui lá com ele buscar o cachorro. Ele falou na sexta-feira de noite, Ana, apareceu o cachorro que a gente estava querendo pegar. Esse cachorro apareceu, o que você acha? Nós vamos pegar? Não vamos pegar? Eu falei com ele, olha, você sabe a sua situação financeira, você sabe até que ponto, né? E o meu marido, ele é apaixonado com o animal, ele gosta mesmo, ele queria um gato. Eu, como eu falei, repito, gato eu não sou muito fã, né? Eu gosto de cachorro, gente, cachorro é alegre, né? Cachorro faz bagunça e tal, dependendo do cachorrinho. Quando foi no sábado de manhã, ainda era umas 6 horas da manhã, 7h30 da manhã, não sei, eu orei a Deus. Eu fui lá para fora e falei, eu fiz uma oração, falei, meu Deus, eu conheço cachorro. Eu sei que cachorro, se a gente não sabe tratar, se a gente não sabe educar, dependendo da raça do cachorro, ele pode destruir essa casa toda, ele pode fazer da minha vida um inferno. Eu posso talvez não ter estrutura mais para levar. E outra coisa, a gente vai pagar por esse cachorro. Não é uma situação que se eu pegar, eu vou lá e devolvo porque não deu certo. Eu tenho pessoas que eu conheço aqui que pegaram cachorrinho pequenininho, um cachorrinho, uma gracinha, um filhotinho, né? Já nos primeiros dias, o cachorro começou a quebrar a casa toda, morder sofá, morder sapato e fez aquele bordel todo. A pessoa foi lá, pegou o cachorro e devolveu. Simples assim. Mas igual eu falei, Deus, eu assumo um compromisso com mais uma vida. Eu não posso simplesmente pegar e desfazer desse animal, devolver ele, pedir o dinheiro de volta. Então, meu Deus, se for para ser uma bênção para os meus filhos, porque tá na hora deles terem um cachorrinho, meu filho mais novo tá com 8 anos, vocês vão entender porque que eu tô conversando tanto com os irmãos.
Meu filho mais velho vai fazer 11 aninhos. Então, assim, é justo que uma criança, né, ele tenha um animalzinho. E como é eu que vou pegar, eu vou lavá-lo, eu vou limpá-lo, eu vou cuidar da higiene dele. Então não vai ser um bicho sujo que fede dentro de casa, porque eu sou muito chata, né, com esse negócio da limpeza. Então, meu Deus, se for para ser bênção, se for para ser um animalzinho que quando chegar na minha casa vai se adaptar ao nosso caráter, ao caráter da minha casa, que o Senhor abençoe e que dê tudo certo. Mas se for para ser só um problema, um peso, que aconteça alguma coisa que a gente não consiga pegar esse cachorro e nem cachorro nenhum. Como foi na época que o Senhor me deu um livramento da última proposta de emprego que eu tive, se os irmãos aqui têm me acompanhado, lembram do meu testemunho, né? Me chamaram para trabalhar num lugar que não era apropriado para mim. Eu ia ter que vender cigarro, eu ia ter que vender jogo de azar, e a minha vida ia virar uma escravidão, porque eu ia ter que ficar mais lá do que na minha casa, com 2 filhos pequenos abandonados na mão dos outros, igual hoje mesmo eu tô vendo como que eu iria sofrer se eu tivesse que trabalhar, porque meus filhos iriam estar com a minha sogra não está se sentindo bem, a minha cunhada também não está se sentindo bem hoje, então meu filho ia ficar muito julgado, eu ia ficar doida. E eu falei com Deus, né? Eu falei, Deus, o Senhor sabe, eu não podia dizer não, porque meu marido já tinha colocado de tal modo que eu ia trabalhar, a carteira assinada, né? Mas Deus ajudou, meus irmãos, que no último momento, o moço me dispensou. Tem um testemunho aí nos vídeos aí para trás, a maioria já lembra. Se você é novo no canal, te convido a ver os demais vídeos passados, todos eles são muito bons, estudamos muita coisa. Então a oração foi nesse sentido, sabe? Porque Deus, meus amados, Ele é meu Pai. Sabe, um filho que se preza, ele sempre pede para o pai as coisas, a opinião do pai, a permissão do pai, a bênção do pai. O que o senhor acha? Eu posso fazer, não posso fazer? O senhor abençoa, o senhor deseja que eu possa fazer? Né? A gente precisa ter essa comunicação com Deus. E eu falei isso com Deus. Isso foi de manhãzinha. Quando deu umas 10h30, meu marido chegou em casa, foi fazer uns negócios, e aí do nada vira pra mim e fala, se você quiser ir lá ver o cachorro, você vai. Aí eu falei pra ele, eu ir lá ver o cachorro sozinha? Aqui tô a fazer. Eu vou lá ver o cachorro vai estar lá, eu não tenho dinheiro no bolso, eu não vou ter poder de decisão, se você não for comigo, não tem como a gente resolver isso assim. Eu vou lá e vou voltar? Gente, resumindo a história, ele foi comigo, nós fomos juntos, era umas 11h30 da manhã, nós fomos, chegamos lá, vimos o cachorrinho, e ele já veio com o rabinho abanando para nós, né? Ele tem 6 meses, a dona tem que ir para a faculdade, os pais não vão querer guardar o cachorro, e aí ela teve que vender, e o cachorrinho brincando, já meu marido já apaixonou com ele todo, eles lavaram o cachorro, entregaram para nós. Meu marido já se arrumou ali, já pagou tudo certinho, já compramos o que servia. Eu só sei que deu meio-dia, meio-dia e meia, a gente estava entrando com esse cachorro em casa. Veio tudo assim muito repentinamente. E o cachorrinho, meus irmãos, ele é o seguinte, eu tô aqui fazendo um vídeo no YouTube, ele tá deitado ali do meu lado e dormindo. Ele não pôs nada na boca, ele não rasgou nem uma meia, nem um sapato, ele não fez xixi no sofá, ele não fez xixi em tapete, fez alguma coisinha perto da porta, mas eu levo ele para passear, ele já faz o cocôzinho dele de fora, já tá aprendendo a fazer as necessidades, nem latia, esse cachorro latiu. Só essa noite que ele reclamou um pouco, mas a gente deixou ele lá no banheiro onde ele tá dormindo, fechado, para não rodear a casa, porque eu não quero, né? E a gente está dormindo tranquilamente e pelo que eu estou entendendo, ele está entrando no ritmo da casa, o ritmo dos meninos, no meu ritmo, e está sendo uma bênção, do jeito que eu pedi para Deus, sabe? Só que o que acontece? O que acontece? Como é uma novidade, e vocês vão entender tanta coisa aqui nessa história que eu estou contando para vocês. Como é uma novidade, eu, como quase que uma marinheira de primeira viagem, nesse caso de uma raça de cachorro que eu não conheço, um caráter de cachorro, né? O que eu faço? Eu vou estudar. Eu sou assim. Se vem uma coisa nova na minha vida, eu não vou de cara botando a mão, mas eu já vou me preparando antes para tentar entender o máximo que eu puder, para eu poder educar, para eu poder lidar com a situação. Então, no caso desse cachorrinho, o que eu fui fazer? Eu fui procurar vídeos no YouTube falando do caráter, do comportamento, como que ele come, como que tem que ser a higienização dele.
E tudo, meus irmãos, até para escolher essa raça de cachorro, eu dei uma olhada nesses tempos aí, tenho olhado, né? Então foi uma coisa muito preparada, não foi uma coisa no tapa, quero um cachorro, fui lá e comprei o primeiro que eu vi porque eu achei bonitinho. Foi uma coisa preparada e eu tenho, como digo, repito, estudado. Chegou, como veio no final de semana, sábado, domingo, foi todo o tempo pro cachorro. Acabou que eu ficava o tempo todo preocupada com o cachorrinho, pensando na situação dele. Será que eu estou fazendo certo? Meus filhos, meu marido, o tempo todo. Gente, com a entrada desse cachorro na nossa casa, até os celulares estão mais largados. Meu marido, ele punha com o Facebook, ficava ali no Facebook. Agora à noite ele quer brincar com o cachorrinho. Não sei se é uma coisa que vai durar só num primeiro momento, né? Festa de primeira emoção e depois vai ser largado, mas eu acredito que não. Eu sei que esse animalzinho, ele realmente trouxe para nós um valor, ele agregou algo bom e eu espero que ele continue assim. E foi a atenção, né? Então, assim, acabou que no final de semana, meus filhos muito agitados, muito eufórico, meu marido também mais em casa do que fora, sabe? Ele sábado ele tirou o dia, ficou aqui, domingo, o dia inteiro dentro de casa, coisa que normalmente ele não tem paciência, ele gosta de ir pra garagem, gosta de ir pro quintal fazer alguma coisa, mas ele ficou mais aqui porque eu vejo claramente que ele queria mais estar em contato com o cachorrinho. Então foi a nossa festa, resumindo a história, foi a nossa festa. E nesse momento do foi a nossa festa, quando foi no sábado, já no sábado, antes de comprar esse cachorro, peguei porque ele já tinha falado na sexta que no sábado queria lá olhar, que a gente ia ver como é que é. Eu me levantei e eu fui ler a minha Bíblia por 10 minutos, como eu tenho o hábito de fazer. E eu li contando no relógio e eu não conseguia me concentrar na leitura. Eu li mal, porque eu não conseguia fixar aquilo na minha cabeça, eu não me envolvi com a leitura do modo que normalmente eu me envolvo. Mas eu falei, não, eu vou ler assim mesmo, porque eu estava com a cabeça preocupada, empolgada, toda pro cachorrinho. Quando foi, depois eu fui fazer uma oração, e foi luta, porque meus meninos já levantaram, e toda hora mãe, mamãe daqui, mãe dali, e eu falando a oração e eu tendo que, né, tentar resolver outras coisas. Isso se repetiu um pouco no domingo, inclusive na segunda, e tá ainda nesse momento de transição, né, que a gente vai se adaptando ao animal. Nós estamos se adaptando ao animalzinho. Então, eu observei como que eu fiquei envolvida com uma coisinha tão linda. E eu estava limpando de fora nesse final de semana, é daí que vem, né, toda essa maturidade aqui hoje dessa conversa com os textos bíblicos. E eu estava limpando de fora, teve um momento que eu estava limpando, eu me lembrei de Pedro. Eu me lembrei de Pedro quando ele negou Jesus. E Pedro falou que não negaria Jesus, que ele estava de pé, que ele até morreria por Cristo. Eu me lembrei também, sabe de quem? De Jonas. De Jonas, quando ele sai da cidade de Nínive, depois de anunciar que em 40 dias a cidade seria destruída, ele saiu zangado, saiu cabisbaixo, bravo com Deus, sentou num lugar lá, aí Deus fez nascer uma plantinha. Vocês lembram? Deus fez nascer uma plantinha muito linda, né? E ali Jonas ficou muito alegre, mas ele ficou numa alegria fora do comum quando ele viu aquela plantinha. Aí dormiu debaixo da sombra da planta e estava namorado com aquela planta. Deus depois fez nascer um verme na planta, o verme comeu a planta na noite. Na manhã seguinte, cadê a planta? Toda comida de um verme. Jonas ficou muito triste, cabisbaixo. E ali Deus fala com ele, né? Por que você está chateado com isso? Isso é só uma planta. Você não plantou, você não regou, você não fez nada e agora você está triste? Aí ele, mas era tão boa de sombra, tão bonita, né? Aí Deus fala para ele, engraçado, com uma plantinha que você não regou, você não plantou, você não cuidou, você fica nesse desespero todo. Posso eu não ter misericórdia de uma cidade como Nínive, que tem 120 mil habitantes, fora mulheres e crianças? Pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda? Não valem eles mais do que essa planta? Por que eu lembrei de Jonas? Porque a planta que nasceu ali, tomou toda a atenção, toda a alegria de Jonas. Depois de um momento estressante, porque para ele foi muito estressante fazer todo aquele trabalho, nasce uma coisa na natureza, uma plantinha.
E aquela plantinha para ele foi toda alegria. Então ele ficou ali, como se diz, admirado, né, com aquela plantinha, né, até o ponto de ficar chateado. Mas assim, eu vejo o quanto que o coração dele se apegou a uma planta. Eu vi também o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que ele garantia para Jesus: não, eu não vou negar o Senhor, você é doido? Eu morro pelo Senhor e não sei o quê. E Jesus, olha, eu consigo imaginar essa cena, meus irmãos. Eu não sei se você consegue, mas eu consigo imaginar essa cena de Jesus literalmente parando tudo, virando a cabeça, olhando bem no olho de Pedro, com aquele rosto gentil de Jesus, né? Aquele rosto de misericórdia mesmo, falando: Pedro, eu vou te dizer um negócio. Nessa mesma noite, antes que o galo mesmo cante, 2 vezes, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Jesus olhou para ele com aquele ar de consciência. Sabe quando uma pessoa tem convicção, certeza profunda e plena do que está falando? Jesus, ele não chutou, Jesus, ele não tentou, ele falou o que ele sabia: vai acontecer isso, sabia? E Pedro então fica ali: não, bateu o pé, né? E aí depois, passaram-se horas, Pedro nega Jesus e tem aquele momento que ele olha de novo para Pedro. Eu imagino que o olhar que ele fez para Pedro foi exatamente o mesmo quando ele falou: olha, você ainda vai me negar 3 vezes hoje. E na hora que Pedro negou, Jesus olha para ele do mesmo jeito. Gente, tenta imaginar a decepção, a tristeza, sabe? Como que como bateu aquela bota, aquele soco no coração de Pedro, quando Jesus olhou para ele, ali ensanguentado, já naquela situação lastimável. Meus irmãos, meus amados, esse cachorrinho, ele foi a minha alegria esse final de semana. Você vai falar: não, mas você pecou porque você não conseguiu ler Bíblia? O que é que aconteceu? Não estou entendendo ainda o que aconteceu. Eu vou te explicar. Deus, ele trouxe esse bem para dentro da minha casa. Como Deus permitiu que nascesse uma plantinha na cabeça de Jonas. Jonas ficou muito alegre com aquela plantinha. Pedro, quando ele falou para Jesus que ele não negaria Jesus, ele tinha muita convicção daquilo que ele estava falando. Porque o coração de Pedro, gente, estava enamorado de Jesus. Quando Pedro falou aquelas palavras, não é porque Jesus falou para ele: vou te dar dinheiro, por isso que vocês têm que gostar de mim, você daqui uma semana vai virar vereador de Roma. Não. Jesus simplesmente curava as pessoas enfermas, libertava os endemoniados e apregoava o evangelho do Senhor. Falava do Pai, fazia vontade do Pai. E o fato de Jesus estar ali, a pessoa doce, sábia, profunda de Jesus, não tinha como não se enamorar dele. Pedro, o coração de Pedro sempre foi um coração sincero e genuíno, a ponto que depois ele até morreu mesmo por Cristo. Deus conhecia o coração de Pedro, mas naquele momento que ele negou Jesus, ele tinha até se esquecido que tinha garantido que não negava. Ele estava tão desesperado, ele estava tão nervoso ali naquela situação, que ele falou: não conheço, não, eu não sou como eles, não, eu nunca vi esse homem na minha vida. E o galo vai e canta. Deus mostrou para mim esse final de semana, mostrou para mim como que um ser humano, seja ele quem for, pode perder a concentração em coisas pequenas. Sabe, a minha sorte nisso tudo é que antes desse cachorrinho vir parar na minha vida, eu pedi ao meu pai a permissão. Eu pedi a ele de coração. E eu falei: Deus, eu queria tanto ter um cachorrinho para dar carinho para ele, meus filhos. Mas olha, Deus, se for para ser um problema na minha vida, não deixa não. Como o Senhor tem cuidado, sabe? E engraçado, durante o final de semana, né, quando eu ia fazendo as atividades aqui, eu sempre falei com Deus. Falei: olha, Deus, me perdoa se eu estou um pouco desleixada com as coisas do Senhor. Me perdoa se eu estou preocupada aqui em achar alguma coisa no YouTube para aprender a cuidar desse cachorrinho, mas é porque eu preciso, eu não sei.
Sabe, eu queria ver um culto, eu queria ver uma palavra, mas eu tô com a cabeça tão eufórica que eu tô muito atenta, né? Como resolver o caso do cachorrinho. Mas olha, Deus, eu tô só aprendendo. Eu tô aprendendo e daqui a pouco eu vou estabilizar de novo. Em fato, eu tô aqui gravando um vídeo agora. Eu já comecei ontem, mas ontem meu marido entrou em casa bem na hora que eu tava gravando, eu tive que cancelar tudo. Mas eu posso dizer pros irmãos que já tá estabilizando. Quer dizer, o cachorrinho, ele não me dominou ao ponto de eu não ter mais vontade de buscar a Deus, de eu não ter mais vontade de vigiar, de ler a palavra, de estudar com os irmãos. Sabe, foram 2 dias de muita euforia e preocupação e até responsabilidade, porque é uma vida que Deus permitiu que eu tivesse. É sempre um ser vivente que Deus pôs nas minhas mãos de um modo ou de outro. Mas isso não tirou de mim o meu amor pelo Senhor. Nós nos apegamos a coisas, meus irmãos, se deixar todos os dias. Você quer um exemplo? Escolhe um filme, um seriado que é do seu gosto. Um tipo de trama, de história que você gosta. Às vezes você gosta de um tipo de policial, né? De histórias de policial. Então você vai e busca um canal que fala só de crime, investigação, e aí você acha um seriado de televisão ao seu número. Eu tenho certeza, se você começar a assistir esse seriado, ele tiver à sua disposição lá 20, 30 episódios, e você pode ver um depois do outro, se você começar a ver o primeiro e saber que tem à disposição mais 19 episódios, eu te garanto que vai ser muito mais tendencioso você querer assistir todos os episódios de uma vez só no final de semana. Porque a curiosidade, um pedaço puxa outro. Então, a gente acaba se apegando. E às vezes, nesse meio tempo, você pode passar 10, 12 horas, 8 horas, vendo no final de semana todo um seriado de TV, e não consegue tirar 10 minutos para ler a palavra, porque já te estufa. Eu quero ver aquele seriado, tá na hora de eu fazer a minha oração, mas já que eu tô em casa, não tem ninguém para me encher o saco, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, só hoje eu vou ver esse seriado. E às vezes aquilo fica na sua cabeça, é quase que como se você entrasse naquele mundo e você se apega aos personagens, você se apega à trama, você se apega àquele ambiente, aquilo ali vira por um momento quase que a sua realidade ou desejo de realidade. Sabe o que o Senhor trouxe para mim no meio de toda essa conversa? Olha só que textos interessantes que eu vou ler com os irmãos. Se você for comigo lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, está escrito o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e é perverso, quem o conhecerá? Meus irmãos, Jeremias está dizendo, lá no livro de Jeremias, está dizendo que o coração do homem é enganoso, mas é também perverso. Meus irmãos, você fala assim, Ana, mas eu sou um santo. Eu sou bom, eu só quero fazer o bem para todo mundo. Porém, a Bíblia diz que o coração do homem é perverso. Quem o conhecerá? Aí eu fui procurar o significado da palavra perverso. Eu falei, gente, será? Será que essa palavra não está pesada demais para o meu coração, não? Só que se você vai lá na palavra perverso, no dicionário, está escrito com maldade. Na mesma hora, maldade, eu destaquei lá a palavra que forma, né? Mal de. E aí saiu a palavra mal, mal com L. Mal com L é o contrário de bem, ruim, malvado, malicioso, mal. A palavra de Deus diz que Deus é bom. O contrário de bom é mal, mal com L. A palavra de Deus diz que Deus não gosta de fazer o mal, mal com L. Deus é bom. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez o mal, significa que Ele deixou que esse mal acontecesse. Por exemplo, na tribulação, a ira de Deus trará tantos males à terra. Sendo assim, mal com a letra L, aqui nós estamos falando de gramática, né? É uma ação. E mal, que termina com a letra U, é uma característica de caráter da pessoa.
Dificilmente, eu acho que até impossível, eu não vou falar que é impossível porque eu não tenho como ler toda a Bíblia aqui em dois segundos e falar para os irmãos qualquer coisa que atribua a palavra mal com a letra U a Deus. A gente vai ver muitas coisas atribuindo mal com a letra L a Deus, mal terminando com L. Mas mal com a letra U, eu acho que não tem. Mas é que eu tô falando acho porque realmente eu não tenho estrutura para dizer que sim ou que não. Mas até hoje todos os maus que eu vi relacionados à pessoa de Deus é com a letra L. Que na realidade significa uma ação que o Senhor permite que aconteça. Amém, meus irmãos? Por isso, ainda em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aparta o seu coração do Senhor. Meus irmãos, a Bíblia literalmente ela garante que o nosso coração não é bom. A Bíblia literalmente garante que nós não temos que confiar no nosso próprio coração ou no coração de outra pessoa. Eu tenho certeza que aqui pelo menos 90% de quem está ouvindo já passou uma grande decepção com outra pessoa. Ou uma decepção amorosa a nível de relacionamentos, ou uma decepção paterna, ou uma decepção materna, ou uma grande decepção com um filho, com uma filha, com um irmão de sangue, com um parente, com um colega, com um amigo, melhor amigo, sabe? A realidade é que nós passamos mais de uma decepção com pessoas na nossa vida, porque nós confiamos na tal pessoa, nós esperamos tanto de tal pessoa e aquela pessoa não supriu as nossas expectativas. Nós, em vez de termos já maturidade para saber que nós não podemos pretender tanto do próximo, mas a gente caiu na ilusão de confiar na pessoa, nós levamos uma bela de uma trauletada. Quem aqui já não passou por isso? Quem aqui não carrega parte da sua vida pesada de dores, tristezas e mágoas por causa de um parente? Ah, Ana Paula, minha mãe, você não conheceu a minha mãe. A minha mãe sempre foi uma mãe cativa, maldosa. Minha mãe sempre bestemeou. Desde quando era criança, minha mãe dizia para mim, você não vai dar nada na vida, você é feia, você é burra. Que homem que vai querer você? Se quiser um homem, se o homem quiser você, vai querer para ser empregada doméstica para ele, porque nem para fazer filho presta, porque você é feia. Sabe que esse filho feio você vai ter? Ah, Ana, minha mãe foi isso a vida inteira, Ana. Sabe? E eu sempre esperei que a minha mãe, pelo menos uma vez na vida, dissesse para mim, eu te amo, minha filha, eu quero tão bem a você é linda. Maldito o homem que confia no homem. Mas Ana, olha o que você está falando, é mais do que natural que eu pretenda que minha mãe seja uma pessoa de confiança, Ana. Poxa, se eu não puder confiar na minha mãe, se eu não puder esperar de minha mãe e de meu pai o melhor, de quem que eu vou esperar? Ana, eu gerei meu filho, eu pus esse filho no mundo, eu troquei as fraldas dele, eu cresci essa criança, eu vi ele virar adolescente, virou jovem, agora tá adulto, Ana. E esse filho é um carrasco comigo, Ana. E eu confio, eu queria tanto acreditar que esse filho um dia me reconheceria, iria ver que eu fiz tanto por ele. Maldito o homem que confia no homem. Quando vieram chamar Jesus e falaram, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão te chamando. Eu estou falando o texto de cabeça, tá? Para quem lê sabe exatamente as palavras que estão registradas lá. E Jesus estava no meio de uma multidão, Jesus para e fala, quem é a minha mãe? Quem é meu irmão? A minha mãe e meu irmão são todos vocês. Porque Jesus aqui na terra, por incrível que pareça, mas é quase que como se o coração dele não conseguisse se apegar a uma pessoa em específico. Mas Jesus, ele amou a todos, quase que de igual maneira, quase. A gente vê expressões de Jesus chorando antes de ressuscitar Lázaro, porque ele era amigo de Lázaro. Eu não sei o que aconteceu, mas quando a Bíblia conta de Jesus, né, indo à casa deles e tal, eu acredito que Jesus, como homem, ele tinha uma preferência
Ele era mais achegado a uns do que aos outros. Diz que o apóstolo João era amigo de Jesus, deitou no ombro de Jesus. Mas ao mesmo tempo a gente vê essa consciência dele em amar a todos. Por quê? Porque Jesus, quando ele veio na terra, ele foi crescendo em espírito e em sabedoria das coisas do céu. Jesus, ele não via a limitação do amor entre os homens, mas ele via o amor do Pai para com seus filhos. Quer dizer, é como se, na realidade, Jesus, ele na Terra, ele foi, porque ele morreu, ressuscitou e se foi do planeta Terra. Agora ele está à direita do Pai Todo-Poderoso, né, do Criador. Mas quando ele caminhou aqui entre nós, a gente vê que ele foi um visionário. O que é ser um visionário? É quem olha lá adiante, vê muito mais além do que os outros. Então Jesus, quando falaram a sua mãe e seus irmãos estão te chamando, ele falou: quem é minha mãe, quem é minha irmã? Vocês são minha mãe e meus irmãos, né? E ele continua estendendo essa compreensão do que é essa importância. Não é porque me pôs no mundo, é minha mãe, eu vou parar tudo para ir lá para ela. Não. Ele simplesmente entrega essa palavra: vocês são minha mãe, vocês são minha irmã. Né? Você vê aquele momento do julgamento, quando ele vai falar o seguinte: toda vez que tive fome, me deste de comer. Toda vez que tive frio, me deste de vestir. Né? Não sei se são bem essas palavras, mas aí vão dizer: mestre, quando foi que o Senhor teve fome, teve sede, teve isso, teve nós te suprimos? Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. E aí a gente vê a Bíblia falando que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente entende, meus irmãos, que o amor que Jesus pregou e viveu e viverá conosco por toda a eternidade, ele é muito mais profundo e abrangente do que esse amor humano. Ah, então não tem que amar minha mãe, meu filho, meu pai, meu irmão, meu marido? Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que a coisa é mais profunda do que parece, para ser mais resumida aqui. O amor que Deus tem para nós, para conosco, e Ele tem para conosco, uns para com os outros na eternidade, é algo muito mais profundo do que a nossa mente possa imaginar. Então, se eu tenho expectativa demais em cima de uma pessoa, eu tenho que ter esperteza, eu tenho que ter sabedoria, mas eu tenho que pelo menos ter consciência que um dia essa pessoa poderá me decepcionar. Por que não? Maldito é o homem que confia no homem. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Por isso, irmãos, por isso, tomemos cuidado e não confiemos jamais em nosso próprio coração, mas nos apeguemos ao Senhor. Meus irmãos, o que eu quero dizer? Eu posso viver nesse mundo e ser feliz com coisas que eu tenho na minha vida, com o meu cachorrinho, com o meu carro novo, com a minha roupa nova, com o casamento que eu tenho que ir, com o meu marido, com o meu namorado, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com o meu tio, com a minha tia, com o meu primo, com o meu sobrinho, com o meu papagaio, com o meu gato? Sim! Eu posso ser feliz com um novo jogo de cozinha que eu comprei, panela nova, garfo novo, tudo novo? Sim! Eu posso me deliciar na frente da televisão vendo um programa que eu gosto, que é limpo, que não me traz pecado? Sim! Sim! Por que não? O que tem de errado? Mas se o meu coração, antes de se apegar a tudo que está ao meu redor, se apegou primeiramente em Deus, ali, meus amados, é quase que como se eu tivesse vacinado contra a carne. Porque a Bíblia fala que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Se eu deixar a minha carne dominar o meu espírito, eu vou me desapegar a Deus. E aonde então eu caio? Aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Não está escrito assim: guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. O que eu tenho? Eu, Ana Paula, eu tenho uma intimidade, um amor com Deus. Eu me lembro da minha irmã Luana, alguns anos atrás, eu já morava aqui na Itália, ela fez uma viagem para Caldas Novas. Aí na véspera, né, antes dela ir nessa viagem, foi uma viagem deliciosa e tal, e ela sabe o quanto que eu gostaria de voltar a Caldas Novas, a gente foi uma vez. Ela ficou muito receosa, muito ressabiada, muito sem graça, para me contar que conseguiu comprar um pacote para ir a Caldas Novas.
Mas eu acho que o senso de justiça que ela tem no coração dela falou mais alto. E conversa vai, conversa vem. Em uma das nossas conversas, ela não resistiu, abriu a boca e veio falando: Ana Paula, tem um negócio que aconteceu comigo, que eu queria te falar, mas eu tô com vergonha de falar, que eu não quero, Ana Paula, que você fique triste, porque... Eu falei: o que é, Luana? Me conta. E aí, com dificuldade, ela falou pra mim: olha, eu, meu marido, os meninos, nós vamos a Caldas Novas. E começou a explicar, dar prestação de conta. Ah, não, mas não foi caro, a gente vai só poucos dias, quase que se sacrificando, né? Eu fiquei feliz demais por ela. Eu falei: Luana, você não tem ideia do como eu tô feliz por você poder ir a Caldas Novas, minha irmãzinha, porque eu sei da sua luta, eu sei da sua fatiga, eu sei do seu cansaço. Eu sei do seu cansaço. Ah, mas eu tô triste porque você não vai. Eu falei: Luana, eu tô a 11 mil quilômetros de você na Itália. Nem se eu quisesse eu poderia ir. E a gente não pode deixar de viver por causa dos outros. Se Deus te abençoou, vai, minha irmãzinha, vai a Caldas Novas. Fique feliz. Sabe, meus irmãos, esse sentimento que ela teve, esse modo de ressabiado para falar comigo que ela foi a Caldas Novas, tem que ser o mesmo sentimento que nós temos que ter para com Deus. É o que me aconteceu no final de semana. Por vários momentos, não foi um nem dois não, foram alguns momentos no final de semana, eu parava um pouquinho, olhava para o céu e falava: olha, Deus, me perdoa. Se eu estou dando muita atenção para esse cachorrinho, mas vai passar. Eu preciso entender, eu preciso, sabe, aprender a administrar isso aqui. Mas olha, eu não deixei o Senhor não. O Senhor está no meu coração. Eu penso no Senhor o tempo todo, mas eu preciso resolver isso aqui. É como uma criança que acabou de ganhar um brinquedo. A gente está na euforia, está na alegria, está na joia naquele momento. Mas sabe, Deus, não significa que eu me esqueci do Senhor. Eu te amo mais do que esse cachorrinho. Eu sei que no dia do arrebatamento existe uma grande probabilidade de eu subir e ele ficar. Mas o Senhor vai cuidar dele. Sabe, meus irmãos, esse é um sentimento de apego a Deus. Apego. Deus é o Deus, eu amo meu Deus. Ele é tudo para mim. Eu não posso ficar sem pensar nele. Eu não posso simplesmente, somente ficar sem pensar nele. Porque eu me sinto mal. Eu me sinto cativa. Poxa, estou pondo Deus de lado? Davi, eu não vou lembrar as palavras que estão na escritura, mas se você é uma pessoa que lê Bíblia, você vai lembrar. Tem um momento na palavra de Deus que Davi, ele estava no seu palácio. Não sei se ele estava na varanda, sei lá onde é que estava, mas eu sei que ali onde ele estava, ele começou a ver a beleza do palácio em que ele morava. Algo em cima de muito mármore, granito, né, muito ouro, algo muito suntuoso. E a história conta que Davi, por um momento, ele para triste. Ele, rei, venceu todas as batalhas, estava numa situação de grande riqueza e poder e glória, e ele para e fica triste. E ele fala: Deus me colocou nessa situação, nessa condição. Eu tenho uma casa, eu tenho um palácio para viver. E o meu Deus não tem nem lugar para baixar a testa, né? A arca do meu Deus está julgada. Eu estou falando com as minhas palavras, mas é isso. Ele não tinha construído um lugar para colocar a arca do Senhor, tão suntuoso como, segundo ele, merecia ser. E ele estava estabelecido num palácio. E ele chora diante daquilo, ele fica muito triste. Deus, ele viu o coração de Davi de tal forma que ele simplesmente vira para Davi na hora e responde: não você, Davi, mas o seu filho vai construir um templo para mim. E ali entra, né, a história do templo. O templo judeu nasceu ali no coração de Davi. Porque Davi, ele ficou triste. Falou: eu tenho tudo. Eu estou numa situação tão linda, tão chique, tão rica, tão poderosa. E não tem nenhum lugar para colocar a arca do meu Deus. Como se diz, ele se sentiu quase que em culpa. Eu construí um castelo, construí um palácio, e para o meu Deus eu não fiz nada. E ele que me deu tudo isso e está lá, julgado e abandonado. Esse foi o sentimento que teve no coração dele. E ali Deus se alegrou e falou: olha, você tem a mão suja de sangue, você matou muita gente, você tem muita guerra, então você não pode construir um templo para mim.
mas eu vou levantar no seu filho Salomão esse poder de poder construir para mim uma casa. Mas mesmo assim, se a gente continua lendo a história, não sei se está no livro de Reis, eu não lembro onde é que está essa história, mas eu li isso tanto tempo atrás, e ali a gente vê a história contando que Davi não podia fazer o palácio, mas Davi começou a providenciar o máximo que ele podia de material. Então ele juntou ouro, juntou madeira, sabe, ele foi juntando, porque ele recebeu as instruções de Deus. E ali ele começou a providenciar material, madeira. Ixi, se a gente lê a história, a gente vê como que Davi dedicou realmente tanto para juntar as coisas. Depois Salomão ainda juntou mais ainda e fizeram então o templo do Senhor. Meus irmãos, se a gente ler lá Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, vocês vão ver o seguinte: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor Deus, teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma. Que coisa linda! Eu posso dizer para vocês, eu acho que a única pessoa que pode dizer para si mesmo como está a condição com Deus é você. Você que está aí me ouvindo, você não pode virar para mim falando, olha, seu coração com Deus está em tal situação. Vocês podem dar uma opinião pelo aquilo que vocês sentem no meu modo de falar, então vocês têm uma ideia, mas só nós mesmos temos consciência de quanto nosso coração está apegado a Deus. Só nós mesmos. E eu posso dizer para vocês que Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 se enquadra na minha vida. Eu não sei se se enquadra na tua, mas olha só, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma. Meu irmão, sabe o que é circuncisão? Quando a criança estava de 8 dias, se eu não me engano, acho que era 8 dias, né? O nenenzinho nascia, o menino, né? Menino homem, eles iam pegar e levar para circuncidar. Só o judeu circuncidava, só o judeu se circuncidava. O que é a circuncisão? Se você é mãe, ou você é pai, ou você já viu um nenenzinho, e aí você trocando a fralda, vê a criancinha crescendo, você já deve ter visto que o pintinho deles, né, aquele feijãozinho é tão pequenininho, ele tem uma pelinha, ele é todo fechado. Então a gente vai ensinando a criança que toda vez que ela vai fazer pipi, ela tem que puxar a pele do pintinho para que então a cabeça saia e não dê infecção. Inclusive tem casos, acho que a doença chama fimose, né? É porque a urina, ela vai ficando ali, o pintinho do menininho vai ficando sujo, chega uma hora que dá infecção, e ali tem que parar em hospital, tem que fazer tratamento, tem casos que até cola mesmo, tem que ir no médico e fazer a circuncisão à força. Então Deus, ele ensinou para o povo dele a circuncisão nas crianças. Então com 8 dias, pegava o nenenzinho, e ali alguém puxava aquela pelezinha, que era muito fininha, e cortava ela. Não tinha anestesia, não tinha nada, né, gente? Estamos falando de tantos anos atrás. E ali então as crianças hebreias do sexo masculino, eles crescem com o seu órgão genital, é genital que fala, eles crescem com ele já aberto, já limpo, já aflorado, vamos dizer assim, eu não tenho uma palavra melhor, mas não dá infecção, não dá sujeira, não dá bactéria, porque basta jogar água, tá limpo, né? Falando de modo simples, né, meus irmãos? É claro que é que todo mundo entende. Mas só o povo judeu tinha isso. E essa circuncisão, para eles, era uma forma de uma aliança, de um voto com Deus. Os homens faziam isso com Deus, era quase que como uma aliança, era uma marca no corpo deles. E aqui quando a gente vê Deuteronômio 36, fala isso, e o Senhor teu Deus, o próprio Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha que coisa linda. A circuncisão, uma vez que ela é feita, ela não pode ser eliminada. Uma vez que corta, não pode colar de novo aquela pelezinha. Então é para sempre uma marca. Agora imagina Deus, o Todo-Poderoso, Ele mesmo fazendo esse trabalho de circuncisão em nós. Que coisa linda, não é verdade? E é isso que a Bíblia fala. Então, uma vez que eu tenho uma marca feita pelo próprio Deus no meu coração, quem me separará do amor de Cristo? Quem?
Aí a gente lembra a passagem: quem te separará? Quem me separará? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí o apóstolo começa a citar, né, as situações e fala: nada nos separará. Agora eu quero concluir isso para trazer de modo mais prático para os irmãos, se tem alguém ainda que não entendeu, o Salmo de número 62. É um salmo que não é grande, mas olha como ele é profundo, né? Como todo salmo deve ser. Olha que salmo lindo. Salmo 62. Exortação à confiança. Ao mestre de canto, segundo a melodia de Geduntum de Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito, muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede perdida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, somente em Deus, espera silenciosa. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Então em Deus a minha forte estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que os extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Não. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Aleluia! Eu acho que não poderia ter tido um salmo tão lindo e tão profundo como o Salmo 62 para fechar essa mensagem, meus irmãos. Olha só, na parábola das 10 virgens, as 10 vão dormir. Eu particularmente acredito que esse dormir da virgem prudente, ela está envolvida com o dia a dia de suas vidas. É o cachorrinho, é o papagaio, é o gato, é a pipoca que tem que fazer sábado à tarde porque as crianças vão vir para brincar com seu filho, é o passeio no parque, é a ida no cinema, é o comer a pizza fora, é o ir arrumar o cabelo, é o ir arrumar uma unha. Sabe, o dormir é isso, hoje eu vou fazer uma janta especial porque eu tô com vontade de comer um estrogonofe com arroz e carne. Esse é um dia a dia, é o dormir. São pequenas coisas que nos distraem, que nos entretenimento, né? Que nos divertem, que nos levam a relaxar. São um dormir cotidiano. Mas você vê que as virgens prudentes, ainda dormindo, tinham óleo em suas lâmpadas. Quer dizer, elas estavam vivendo dia após dia, mas nada deixou com que elas não buscassem a Deus. E é isso que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu falo manhã porque aqui para mim são 11h10, mas no dia de hoje, é isso que Ele tem para nós. Meus irmãos, o arrebatamento está às portas. E o Senhor Deus, mais uma vez, Ele tem pedido a nós para que nós não deixemos de vigiar. A palavra de ordem é vigia, vigia, vigia. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Você pode brincar com seu animalzinho de estimação, você pode parar na sua cozinha nova, fazer um bolo novo na sua nova batedeira, você pode aproveitar o seu carro novo que você acabou de comprar, está cheirando a novo, você pode fazer aquela viagem para passear no final de semana,
tomar, né, aquele suco gostoso, aquele vinho, o churrasquinho, mas que nada disso te faça esquecer do teu Deus. Ponha nele o teu coração. Se o teu coração é circuncidado por ele, quer dizer, o Espírito Santo selou teu coração, nada vai tomar frente a mais, vai se tornar mais valioso do que o teu Deus. E é isso que ele espera de nós. Enquanto isso, vamos aproveitar os talentos que ele nos deu e vamos ser bênção na vida do próximo. Vamos abençoar o próximo sempre, com as nossas orações intercessórias, pedindo a Deus que traga salvação, com atos de bondade. Sabe o que é um ato de bondade? Às vezes, um vizinho de casa, né? A vizinha está lá passando mal, você passou na porta dela, você acabou de chegar da rua, aí você vê que ela está lá sentindo mal, sentindo dor. Por que não parar 2 minutinhos, falar um pouquinho com a pessoa, tentar fazer um chá para acalmar a pessoa, entregar para ela, sabe? São atos de bondade. Talvez você não vai poder resolver o problema da pessoa por motivos de força maior, não depende de você, mas são atos de pequena coisa que você pode fazer, que são atos de bondade que conta, porque nós temos que ser bênção aonde quer que nós venhamos aí. Temos que ser mansos, humildes de coração, serenos, longâminos com o próximo, como Deus tem sido longâmino com nós. Amém? E esperar pelo nosso Pai. A nossa recompensa está no céu. A nossa maior recompensa é ver o Senhor. Presta atenção, meus irmãos. São últimos dias. Ontem eu vi um filme que fala do arrebatamento. Um filme, eu não sei se eles eram angolanos, africano e angolano é a mesma coisa, né? Porque eu acho que Angola está na África. Me perdoe aqui os irmãos da língua portuguesa que me escutam, me perdoe. Eu de geografia, depois de tantos anos eu me perdi realmente, tá? Mas foi um filme feito por eles, né? Acredito que são, pelo modo de falar o português, né? A cor da pele, a gente acha que é ali daqui, mas é uma região muito bonita onde foi feito o filme. E foi um filme que eles fizeram sobre o arrebatamento. E a mãe ficava o tempo todo falando para a filha: filha, se arrependa, volta para o Senhor. O arrebatamento está aí. E ela sonhava com o arrebatamento no filme o tempo todo. E ela, não, basta, não, eu estou com Deus, eu já estou com a minha vida com Deus. E é exatamente o quadro que a maioria de nós tem passado, né? Quantos de nós temos alertado o nosso ente querido de que Jesus vai voltar e ele está correndo o risco de ficar para trás e essa pessoa não dá atenção devida. Até que, meus irmãos, aconteceu o arrebatamento. A mulher caiu, né? Ficou para trás. As pessoas que ela acreditava que a amavam, ficaram, e aqueles que amavam ela e ela não deu valor foram levados, e ali mostra um pouco, né, a situação. É um filme trouxe temor no meu coração, um filme simples, humilde, mas muito profundo a nível de essa é a realidade que vai acontecer naquele dia terrível. Então, meus amados, vamos vigiar. O arrebatamento está às portas. É como disse a palavra de Deus que nós lemos aqui. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria para que a sua casa não fosse pega de surpresa. Então, vamos vigiar. Eu te aconselho depois a voltar nesses textos, reler de novo o Salmo 62, depois tem o Salmo 63, buscando a Deus, que também é um salmo muito lindo, todos os salmos são lindos, né? Que isso seja reflexão para o seu dia de hoje, que essa palavra venha ser a reflexão para você nesse dia de hoje. Amém, meus irmãos? Eu preciso terminar, são 11h15, vou cozinhar, vou cuidar dos meus afazeres de casa, mas eu estou satisfeita por ter conseguido gravar esse áudio e agora na parte da tarde vou estar editando ele. Eu acredito, se tudo der certo, que ainda hoje a gente consegue publicar ele aí no YouTube, tá bom? Meus irmãos, que o Senhor vos abençoe com a santa, gloriosa e poderosa Shalom, que é a paz que excede todo entendimento e muito, muito, muito mais do que isso. Amém? E que vocês possam crescer e crescer segundo a estatura de Cristo, para que nenhum de nós venhamos a ser pegos de surpresa naquele glorioso dia. Amém, amém e amém.